Bom dia, turma dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos fazer a correção comentada da nossa prova de avaliação diagnóstica, certo? Então, hoje nós vamos resolver da questão 1 até a questão 7. Sexta-feira nós faremos da questão 8 até a questão 15, certo? E hoje, quando vocês acabarem de assistir esse vídeo, vocês vão continuar aqui nesse formulário e vocês vão escolher alguma dessas questões que a gente viu hoje e vão gravar um vídeo para mim resolvendo essa questão, explicando a resolução dessa questão, para eu ter certeza que vocês realmente entenderam. A questão vocês podem escolher qualquer uma da preferência de vocês, tá bom? Então vamos lá. Ó, a primeira questão: Ludmila foi a uma festa junina em sua escola. Na entrada dessa festa havia uma tabela contendo os preços das fichas referentes às brincadeiras disponíveis. Observe abaixo essa tabela. Então, aqui nessa coluna, nós temos os tipos de brincadeiras, né? Que é pescaria, derruba-latas, jogo das argolas, boca do palhaço. E nessa segunda coluna, nós temos os preços de cada brincadeira. A pescaria, R$ 4,00, derruba-latas, R$ 2,00, jogo das argolas, R$ 3,00 e boca do palhaço, R$ 1,00. Então, Ludmila comprou uma ficha para a pescaria, certo? E uma ficha para o jogo de argolas, ok. Quanto Ludmila pagou por essas duas fichas? Pessoal, esse tipo de questões que envolve tabela ou gráfico, é bom que a partir de agora vocês comecem a se familiarizar que essas informações que vêm em tabelas e gráficos, elas vêm para ajudar vocês na interpretação da questão, tá certo? Então aqui, ó, essa tabelinha veio só para organizar as brincadeiras nessa coluna e os preços nessa coluna. Então não é para vocês ficarem achando que a questão é difícil, não. Pelo contrário, tabelas e gráficos vêm para ajudar a gente a interpretar a questão. Então, aqui é só somar quanto Ludmila pagou pela pescaria, que foi R$ 4,00, e quanto ela pagou pelo jogo de argolas, que foi R$ 3,00. Então, quanto que dá 4 somado com 3? R$ 7,00. Tá aqui nossa alternativa D, marcada como a correta. Questão 2. Carlos dirigia seu carro pela Avenida dos Colibris, quando precisou realizar uma mudança de direção de 60 graus na primeira rua à esquerda. A figura abaixo ilustra a posição do carro de Carlos na avenida antes de fazer essa mudança. Então, vamos ver aqui onde é que está o carro de Carlos. Ah, está aqui o carrinho de Carlos, certo? Ele vinha aqui, ó, por essa avenida, que é a Avenida dos Colibris. Então, Carlos dirigia na avenida antes de fazer essa mudança de direção e alguns ângulos formados pelo encontro dessas avenidas com algumas ruas. Ok, tá aqui o croquis, né? Exemplificando tudo. O que é que a questão pergunta? Ao realizar a mudança de direção de 60 graus na primeira rua à esquerda. Ó, pessoal, 60 graus, tá aqui a indicação, 60 graus. Só que é na primeira rua à esquerda. Então, a primeira rua é essa e ela está exatamente à esquerda, tá bom? Aqui, ó, nessa rua aqui, ele também faz um ângulo de 60 graus. Só que essa rua aqui é à direita, né? Essa aqui é 60 graus à esquerda, só que aqui já é a segunda rua, né? E o enunciado da questão fala que ele vai realizar a mudança de direção de 60 graus na primeira rua à esquerda. Então, não resta dúvida que a rua que Carlos entrará após essa manobra é a Rua das Araras, que está aqui na nossa letra B. Questão 3. Observe as figuras representadas na malha quadriculada abaixo. Qual dessas figuras corresponde a um triângulo obtusângulo? Vamos aqui fazer uma breve revisão do que vem a ser o triângulo obtusângulo. Ó. Aqui, pessoal, nós temos a classificação dos triângulos. Segundo os seus ângulos, os triângulos podem ser classificados em triângulo retângulo, quando ele tem um ângulo reto. E o que significa um ângulo reto? Um ângulo que mede 90 graus. A gente representa por esse quadradinho aqui, ó.
Esse quadradinho aqui é a representação de um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, se o triângulo tiver um ângulo de 90 graus, ele já é chamado de triângulo retângulo. Se o triângulo tiver 3 ângulos agudos, ele é chamado de triângulo acutângulo. E o que vem a ser um ângulo agudo? Um ângulo agudo é um ângulo que mede menor que 90 graus. A sua medida é menor que 90 graus, tá bom? Então, aqui nós temos um ângulo agudo, um ângulo menor que 90 graus, outro ângulo agudo e outro ângulo agudo, certo? Então, se os 3 ângulos desse triângulo têm medida menor que 90 graus, ele é chamado de triângulo acutângulo. Triângulo obtusângulo é que ele tem um ângulo obtuso. E o que é esse ângulo obtuso? É um ângulo que mede mais que 90 graus, tá bom? Então, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo obtuso, que a medida dele é maior que 90 graus. Para ele ser igual a 90 graus, ó, essa reta aqui, esse lado desse triângulo, ele deveria ser bem aqui, ó, né? Bem retinho. Como ele não está aqui retinho, ele está já bem mais aberto, então esse ângulo é maior que 90 graus, tá bom? E segundo o comprimento de seus lados, os triângulos se classificam em equilátero, quando os 3 lados são iguais, isósceles, quando 2 lados são iguais, né? No caso, esse lado aqui é igual a esse aqui, né? Esse aqui de baixo é o lado que é diferente. E escaleno, quando os 3 lados são diferentes, tá bom? Aqui a gente observa que não tem nem um lado medindo o mesmo valor que os demais, tá certo? Então, agora que vocês já relembraram, vamos aqui voltar para a questão. Então, qual dessas figuras corresponde a um triângulo obtusângulo? A gente vê facilmente que é a nossa figura 4, né, pessoal? Porque, ó, aqui a figura 1 é um triângulo retângulo, aqui está o ângulo reto, certo? Vocês conseguem entender isso direitinho? Aqui está o ângulo reto. Esse triângulo, ele é agudo, porque os 3 ângulos medem menor que 90 graus, certo? Esse aqui também. E esse aqui é o triângulo obtusângulo. Beleza? Questão 4. André está treinando para participar de uma corrida. Em um determinado dia desse treino, ele percorreu 3 voltas completas ao longo de um circuito que tem 3,6 km de extensão. A pergunta: qual foi a distância total em quilômetros percorrida por André nesse treino? Então, aqui, o circuito tem 3,6 km de extensão e ele percorreu esse circuito 3 vezes. Então, aqui é só você multiplicar 3,6 vezes 3, né? Vamos relembrar um pouquinho aqui o algoritmo da multiplicação. Ó, 3,6 vezes 3. Como é que eu faço essa continha? Eu sei que a maioria de vocês sabem, mas vamos relembrar aqui, caso tenha algum colega que tenha ficado com alguma dúvida. 3 vezes 6, 18. Então, eu coloco o 8 aqui, elevo 1 para cá, tá bom? 3 vezes 3, 9. Eu tenho que adicionar esse 1 que está aqui. 9 mais 1, 10. Está aqui o 10. E essa vírgula aqui, eu contabilizo quantos números tem depois da vírgula. No caso aqui, só um número, que é só o 6. E venho para cá e conto só uma casa para ficar após a vírgula, que é o 8, e coloco a vírgula aqui. Tá bom? Então, vamos aqui voltar para a questão. 10,8 seria a nossa letra C. Próxima. Questão 5. Observe os polígonos em cinza apresentados na malha quadriculada abaixo. Qual desses polígonos é regular? Vamos relembrar o que é um polígono regular. Ó, polígono regular é que tem a mesma medida tanto dos lados quanto dos ângulos, certo? E eles são convexos.
O que é um polígono convexo? É que se você traçar qualquer segmento de reta, esse segmento de reta fica dentro do polígono. Eu vou ilustrar para vocês em breve. Então, o que vocês realmente precisam ter como definição de um polígono regular? É que ele tem que ter os lados e os ângulos iguais. Todos os seus lados e todos os seus ângulos têm a mesma medida. Tá bom? Então, aqui, vamos lá. Ó, a parte do fato deles serem convexos é, por exemplo, ó, se eu pegar esse segmento de reta e colocar aqui dentro desse quadrado, para qualquer posição que eu colocar, esse segmento de reta, ela vai conseguir ficar dentro do polígono, certo? Já nessa próxima figura geométrica, vamos supor se eu quiser unir esse ponto aqui a esse ponto aqui, ó. Esse segmento de reta, ele ficou fora aqui da figura geométrica, certo? Então, ele já não é um polígono convexo. Para cá ele fica, né? Para cá também, se eu quiser. Se eu quiser colocar lá para o outro lado também fica. Mas já se eu quiser unir esse trecho aqui, se eu quiser unir esse trecho com esse trecho, já fica essa parte da retinha fora da figura. Então, isso faz com que essa figura 2 não seja convexa, tá bom? Então, essa figura 2 a gente já elimina dela ser regular. Ela não é regular. Vamos voltar aqui para a questão. Ó, essa figura é regular? É, por quê? Vamos ver por quê. Porque, ó, esse lado aqui, vamos dizer que cada segmento desse mede 1, tá bom? Então, esse lado aqui mede 2, esse lado aqui mede 2, esse aqui mede 2 e esse aqui mede 2. Opa, então os 4 lados são iguais. Beleza. E os ângulos? Ó, aqui a gente vê que esse ângulo é 90 graus, aqui 90 graus, 90 graus e 90 graus. Ah, então também os ângulos são iguais. Beleza. E qual o próximo critério para ele ser regular? É que seja convexo. Qualquer segmento de reta que eu traçar aqui, ela vai estar contida dentro da figura geométrica. Então, o quadrado é, de fato, um polígono regular. A figura 2. A figura 2, a gente já vê que esse lado, por exemplo, não é igual a esse, né? Esse lado aqui é bem maior que esse. Então, só isso aí já faz com que ele seja eliminado dos polígonos regulares. A figura 3, vamos ver. Esse lado aqui mede 3 unidades, né? Esse lado aqui mede 2. Ah, então os lados já não são iguais, então também não é uma figura regular. E o losango? O losango, por definição, pessoal, a gente tem que ele tem todos os lados iguais, né? Porém, os ângulos não são iguais, tá certo? Então, como para ser um polígono regular tem que satisfazer os 3 critérios, quais são? Lados iguais, ângulos iguais e convexo. Então, aqui, o losango, ele não satisfaz a segunda condição, que é ter os ângulos iguais. Questão 6. Observe o número no quadro abaixo. Qual é o valor posicional do algarismo 7 nesse número? Vamos relembrar aqui um pouquinho de valor posicional. Ó, aqui a gente tem a classe das unidades simples, né? Unidade, dezena e centena. E após isso, a gente vai para a classe dos milhares. Unidade, milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Depois a gente vai para a classe dos milhões, né? Aí segue o mesmo padrão, unidade, dezena, centena, de milhões, né? Depois a gente vai para a classe dos bilhões, segue o mesmo padrão, unidade, dezena, centena, e assim por diante, tá bom? Então, na questão, a gente vê que o algarismo 7, ele está na casa dos milhares, né? Então, aqui, a gente pode dizer que a alternativa correta é a letra C, 7.000. Ó, unidade, dezena, centena, né?
Aí aqui já começa a classe dos milhares. Questão 7. Tamires alugou um salão retangular para organizar uma festa. A figura abaixo representa a planta baixa desse salão e as medidas das dimensões de seus lados. Esse salão mede 14 por 7 metros. Qual é a medida da área total desse salão que Tamires alugou para organizar essa festa? Ó, pessoal, como que a gente calcula a área de um retângulo? Isso aqui é um retângulo, né? E o que é um retângulo? Um retângulo é que os lados opostos são iguais. Ó. Esse lado aqui é igual a esse, que mede 14. E esse lado aqui é igual a esse, que mede 7. Então, como é que a gente calcula a área dessa figura? A gente multiplica um lado pelo outro. Tá bom? Vamos fazer aqui essa continha. 14 vezes 7. 7 vezes 4, 28. Coloco 8, levo 2. 7 vezes 1, 7. Com 2, 9. Então, 98, e a unidade de medida, como a gente está multiplicando 14 metros por 7 metros, a unidade de medida vai ser metro ao quadrado. Então, aqui seria a nossa alternativa D. Então, pessoal, a aula de hoje foi isso. Agora, vocês sigam aqui no formulário para realizar a tarefa. Um abraço, sexta-feira a gente continua.